Toda luta, mágoa, dor, ou luta sem voz. Nós estamos no quarto final de semana da nossa série de cultos sobre os mandamentos. E hoje nós inauguramos o que nós chamamos de a segunda tábua, ou os mandamentos que têm relação com o nosso próximo, a relação com as outras pessoas. O quarto mandamento, já falei isso antes, diz: honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Alguns de vocês, ou a maioria de vocês, conhece o Catecismo Menor de Martinho Lutero, e a gente estuda lá na instrução de confirmandos. Mas existe também o Catecismo Maior, com uma explicação mais detalhada dos temas bíblicos. Essa porção que eu tenho na mão é uma porção, é o livro Catecismo Maior, mas ele está dentro do livro de Concórdia e é um dos documentos confessionais da nossa igreja. Lutero, falando sobre o quarto mandamento, diz assim: a paternidade e a maternidade receberam de Deus um destaque especial em comparação com todas as demais classes de pessoas que se encontram debaixo de Deus. Ele não manda simplesmente amar os pais, mas respeitá-los. Pois, em relação a irmãos, irmãs e ao próximo de maneira geral, ele nada mais ordena do que amá-los. Portanto, ele distingue pai e mãe dentre todas as pessoas sobre a terra e os coloca ao lado de si mesmo. Acontece que respeitar é algo muito mais elevado que amar, uma vez que compreende não somente o amor, mas também uma disciplina, submissão e temor para com uma majestade ali oculta. Também não exige apenas que a gente se dirija a eles de forma amável e reverente, mas que, com sinceridade e com gestos físicos, também se demonstre o alto conceito que se tem por eles, considerando-os os mais elevados depois de Deus. Pois somente se consegue respeitar com sinceridade quem a gente efetivamente tenha em alto conceito. Portanto, se deve colocar na cabeça das pessoas jovens que seus pais são representantes de Deus e que tenham esse conceito, mesmo que os pais sejam gente humilde, pobre, frágil e esquisita. Apesar de tudo, são pai e mãe dados por Deus. Sua conduta ou deficiência não tira deles a respeitabilidade. Por isso, não se deve levar em consideração a pessoa que ele e ela são, mas a vontade de Deus que assim determina e manda. Embora no mais sejamos todos iguais aos olhos de Deus, entre nós é necessária essa desigualdade e diferença ordenada. Por isso Deus também mandou que ela deve ser observada, que se eu sou seu pai, você me obedeça e eu mantenha a supremacia. O quarto mandamento fala sobre autoridade, fala sobre respeito, fala sobre amor, fala sobre honra que nós devemos dar aos nossos superiores. Os nossos superiores imediatos são os nossos pais. A eles nós devemos amar, honrar, respeitar, cuidar. Parece uma coisa óbvia, né? Algo totalmente natural, mas não é bem assim. Por vezes, nós não honramos e nem respeitamos os nossos pais. Falta amor, falta cuidado, falta respeito. Não são poucas as vezes que filhos desafiam os seus pais. Não são poucas as vezes que filhos desprezam os seus pais. Nós mesmos, em algum momento de nossas vidas, podemos ter feito isso em maior ou menor grau. Quando Deus entregou os mandamentos a Moisés, o povo de Deus tinha um líder, que era o próprio Deus. Não haviam governantes, não haviam reis, não haviam imperadores, não havia qualquer tipo de autoridade, a não ser o pai e a mãe. E é sobre essas autoridades, pai e mãe, que Deus está falando. Com o passar do tempo, o povo despreza a Deus e quer para si um rei. Saul vai ser o primeiro líder,
vai ser o primeiro rei do povo de Deus. O tempo foi passando. Nações foram surgindo, formas de governo foram aparecendo. E nós chegamos ao que nós temos hoje em dia. O mandamento que diz respeito à autoridade de pai e mãe, diz também sobre o respeito à autoridade civil. Afinal de contas, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele, por Deus. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. As autoridades existem com a permissão de Deus. Algumas autoridades são bênçãos. Outras autoridades nos servem como disciplina. Mas vale lembrar, Deus é quem permite a autoridade, sempre. Nossos pais e superiores não devem ser desprezados, nem irritados. Eu vou falar de algumas ordens de autoridades agora. Há filhos que sempre desobedecem a seus pais, que os tratam com desrespeito, que tiram sarro dos seus pais, que não querem ajudá-los em nada e nem querem cuidar deles quando estão doentes ou idosos. Essa semana está circulando vídeo aí pelas redes sociais. Lá em Porto Alegre, um rapaz chega com um carro, estaciona na frente de um portão, desce do carro, pega uma cadeira de praia, arma na frente do portão, volta no carro, pega um senhorzinho todo debilitado, que é o pai dele, e coloca naquela cadeira, deixa ele ali e vai embora. Ele está na frente da casa do irmão dele. Os irmãos estão brigando para saber quem é que vai ficar cuidando do pai que está adoentado e debilitado. Um filho simplesmente larga o pai na frente da casa do outro. Não existe desrespeito maior a um pai, a uma mãe, do que fazer isso. Há alunos que desobedecem, que desrespeitam seus professores, que zombam dos seus professores em sala de aula, chegam a desafiar os professores, os ameaçam de diferentes formas e não os tratam como a autoridade dentro da sala de aula. Há membros da igreja que não aceitam os ensinos bíblicos, que não dão importância ao que o pastor fala, que não querem saber da palavra de Deus. Desprezam tanto o pastor como o ensino da palavra de Deus. Nós vimos semana passada que o desprezo à palavra de Deus é pecado. E dessa forma, esse erro de desprezar o ensino, a pregação, a palavra de Deus, se torna pecado duplamente. Há empregados que não seguem as ordens dos seus patrões, mesmo quando os patrões estão pedindo simplesmente que a pessoa cumpra com o seu dever dentro do local de trabalho, mas não o respeitam, não estão nem aí. Há cidadãos que desrespeitam as leis do país, que desrespeitam as autoridades, que querem fazer o que bem desejam, do seu jeito, sem se importar com as outras pessoas, sem se importar com as regras ou com as leis que foram estabelecidas. E tudo isso, em qualquer uma dessas classes, e a gente podia nomear muitas outras, vai contra o que Deus ensina na sua palavra. Jesus Cristo, ao contrário disso, obedecia às autoridades da sua época. Ele comparece diante de Pôncio Pilatos, na Quinta-feira Santa, e não os desrespeita, em momento nenhum. Aceita, inclusive, a punição imposta por Pilatos. Jesus não desrespeita os seus pais também. No texto do Evangelho de hoje, nós vemos Jesus ficando no templo durante a festa da Páscoa, enquanto José e Maria estão viajando. E quando voltam e o encontram, Jesus fica surpreso com a preocupação dos seus pais e pergunta para eles, está lá em Lucas 2, versículo 49, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Não é um desafio aos pais, mas é assim, mas
Não era lógico que eu estava aqui? O texto continua, o versículo 51. Então Jesus voltou com seus pais, Maria e José, para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. Jesus é o Salvador de Maria e José. Jesus é o Senhor de Maria e José, como é nosso Senhor e Salvador. E obedecia a eles, porque eram autoridade. O texto de Provérbios, que a gente ouviu agora há pouco, é um lembrete e um convite para amarmos os nossos pais. Eu vou ler de novo os versículos 22, 24 e 25. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. O texto de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, lembra do mandamento mais uma vez e dá uma dica preciosa para os pais, para que eles tenham o amor, o respeito e a honra por parte dos seus filhos. Efésios 6, filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Pais, mães, se vocês criarem os seus filhos com a disciplina, com os ensinamentos cristãos, eles vão cumprir o mandamento. Eles vão respeitá-los, eles vão amá-los, eles vão querer-lhes bem, eles vão honrá-los, como diz a explicação do mandamento. Quando não se há respeito aos pais, quando não se há respeito às autoridades, não se respeita, em última análise, ao próprio Deus. Todos os mandamentos, e eu tenho falado isso a cada culto, nos levam de volta para o primeiro. Eu sou o Senhor teu Deus, não tenha outros deuses diante de mim. Eu, o teu Deus, permito as autoridades. Portanto, respeite essas autoridades que eu permiti. Por amor a nós, Deus nos deu pais e superiores. Por meio de pais, por meio de superiores, Deus providencia tudo aquilo que nós precisamos para viver. Por isso, nós queremos e devemos demonstrar amor, devemos honrar, servir, obedecer e querer bem nossos pais e nossos superiores. Que Deus nos abençoe para percebermos que os nossos pais, que os nossos superiores são bênçãos nas nossas vidas. Que nós possamos reconhecer tudo de bom que eles providenciam como sendo uma providência do próprio Deus. Um dia, nos céus, nós não precisaremos mais do quarto mandamento, porque nós serviremos com amor e com alegria ao nosso Deus por toda a eternidade. Que assim seja. Amém.